só uma intenção, não é uma consulta, como foi o caso do Kaique, que eu sempre tratei para vocês como consulta, né? Eu costumo deixar a notícia para vocês sempre na temperatura certa, né? Então, quando eu falo é consulta. Quando eu falo que é negociação, é negociação. E assim vai, sem a gente exagerar em nada, tá? No caso do Hernani, não é só uma consulta, não é só um interesse. O Corinthians está negociando com o jogador, tá? O jogador manifestou interesse em voltar ao Brasil e para jogar no Corinthians. O Corinthians já negociou com o atleta, tá? Já entrou em contato com o Parma. A negociação, a contratação não é para agora, tá? Até porque o Corinthians ainda tem, o Corinthians, né, ainda tem até dia 19 para contratar jogadores, mas só pode ser jogadores que atuaram no estadual, né? Então, não sei se o Corinthians vai fechar com alguém até dia 19. Melhor a gente nunca fechar as portas, né? Mas a contratação do Hernani seria para o meio do ano. Hernani tem contrato com o, o Parma da Itália até o meio de 2025. Ele está indo muito bem lá na Itália, no Parma. É um jogador realmente que interessa, um jogador alto. Tem 31 anos já, mas ainda é um jogador que tem boa condição física, é um atleta que tem boa intensidade, é um volante né, que pisa na área, tem uma altura que agrada muito o técnico Antônio Oliveira. É um jogador que, enfim, agrada bastante, eu já falei isso para vocês, tá? O Corinthians já consultou valores em relação ao Parma e entende que o Corinthians não vai ter dificuldades para pagar pela liberação do jogador, tá? Então o Corinthians vai se acertar com o atleta e depois se acertar com o Parma. O Corinthians está confiante, pelo que já conversou com os representantes do atleta, que não vai ter grandes dificuldades e não vai precisar pagar um valor que seria inviável para o clube para tirá-lo, né, do time italiano no meio do ano. Então a confiança no Corinthians é muito grande. Eu já havia dito para vocês que o Hernani ele é prioridade hoje no Corinthians, a contratação, né, do Hernani, grandalhão, né, que deve chegar para jogar ali no meio, ali, né, naqueles dois, né, da linha de quatro do técnico Antônio Oliveira. Então é um atleta que, pelo que eu conversei com as fontes hoje, a confiança está grande, tá? Está grande, é para o meio do ano, e a gente agora vai precisar aguardar, né, o meio do ano para saber se realmente o Corinthians consegue fechar nessa contratação, um jogador que teve uma boa passagem pelo Atlético Paranaense e agora, né, no Corinthians, tá? No Corinthians, no Corinthians é um jogador hoje considerado assim prioridade, imprescindível. O Corinthians fará de tudo para contratá-lo, mas está confiante porque vai pagar pouco e já sabe de tudo. Já falou com o atleta, já falou sobre valores. Então a gente agora é aguardar, tá? Mas essa deve, né? Não vou falar que deve ser uma das contratações, mas quando abrir a janela no meio do ano, se prepare que o assunto Hernani estará à tona, estará quente, porque o Corinthians já está se antecipando, né? Visando o meio do ano, tá? É um volante normalzinho, só contrata um pé de rato. É difícil, eu não. Eu perguntei se esse Hernani era bom dentro do clube, e eles falam para mim, poxa, Milton, não lembra? O cara é bom pra caramba tal. O pessoal lá no Corinthians gosta demais dele. Além dessa questão do Hernani, outro assunto que tem tomado conta aí do noticiário corintiano é a questão
do mundo árabe está chegando junto aí no Corinthians com grana para fazer uma parceria que seria a maior da América. A gente já sabe a informação aí da TV Bandeirantes. O Augusto Melo foi perguntado hoje, né, para o Neto em relação a isso, e o Augusto simplesmente não falou se era árabe, que país que era, mas falou que tinha uns 4 interessados, tá? Desses 4 interessados, eu tenho certeza que um deles são chineses, que é o grupo BID, que eu já falei ontem, né? Coloquei no corte hoje. É um grupo que está em fusão com uma outra empresa de carros elétricos e tem a intenção de fazer essa parceria com o Corinthians. Como o Augusto falou, bem colocado, e eu tenho colocado aqui, nós estamos falando de intenções, tá? Não estamos falando de algo que esteja fechado e sequer estamos falando de negociação. Eu recebi uma mensagem no meu celular de alguém que estava me vendo e falou: Samir, guarda esse nome, Emirates. Emirates é um nome que sempre foi relacionado ao Corinthians, desde a época da venda dos name rights, antes da Neoquímica Arena, tinha gente que já falava, né, já falava já falava desse nome. Eu não tenho nada de concreto da Emirates, tá? Uma fonte só me disse: Samir, guarde esse nome, porque havia um representante deles que estava na Neoquímica Arena na última terça-feira, tá? Alguns intermediários, né? Inclusive intermediário brasileiro que está fazendo esse meio campo, né? Para eles estarem na Neoquímica Arena e em contato com a diretoria do Corinthians. Então, o que tem é isso, tá? São procuras, sondagens, mas ainda não há negociação, tá? O Augusto vai sentar com todos esses interessados para falar, né, realmente se pode ocorrer um negócio ou não. O Corinthians sonha aí com 1 bilhão, né, de reais em relação a 1 bilhão de reais em relação à venda dos name rights da Neoquímica Arena, né, que aí deixaria de ser Neoquímica Arena, seria só Arena, né, ou Emirates Arena, Emirates Arena, enfim. Mas, ou BID, né, Arena BID, enfim, tem tanta coisa aí, né, para a gente pensar isso lá na frente. Mas não há nenhuma negociação ainda, tá? Corinthians quer 1 bilhão pelos name rights da Arena e 250 milhões pelos name rights do CT Joaquim Grava. Então a gente tem que realmente ficar atento para saber se vai fechar isso lá na frente ou não, ou se vai ter proposta ou não. A gente tem que ser realmente sempre honesto com vocês. Não há negociação, o que há são interesses. Se interessar, a gente pode se interessar por muita coisa. Digo interesse deles pelo Corinthians. Agora, fechar um negócio é outra história. Aí tem um caminho longo pela frente. Com o Emirates, o Timão vai voar, segundo o Nilton Figueiredo. Meu Deus, né? O que eu fiz com os cafezeiros, né, velho? O que eu fiz com os cafezeiros? Então, gente, a gente vai aguardar, tá bom? É isso que a gente tem para falar. Falei do Hernani, falei sobre isso. É o que a gente tem para falar desse tipo de assunto de grana.